Hoje em dia, criticar o governo é quase tão natural quanto acordar, né? A gente xinga, reclama do preço do gás, da gasolina, mas fica por isso mesmo. Só que o cara que é o foco do nosso tema de hoje, cara, ele levou isso para outro nível. Ele não desperdiçou humor nem ironia e muito menos cultura. E é sobre isso e muito mais que a gente vai falar agora. Eu sou Carlos Daniel, Eu sou Caliandra. somos alunos do Instituto Federal da Bahia, campus Eunápolis, e este é o Pode Literar, com o episódio Oswald de Andrade. Então, é o seguinte, pra gente conhecer o trabalho do Oswald de Andrade, toda a sua bagagem, né? A gente tem que saber que ele fazia de tudo um pouco. O cara era poeta, romancista, dramaturgo, jornalista e até professor. Pois é, né? E a gente aqui só como aluno. Ele era paulista e nasceu em 11 de janeiro de 1890. E não menos importante, se formou em Direito, mas passou a atuar como jornalista literário, escrevendo para vários jornais, como o Correio Paulistano, o Correio da Manhã, o Estado de São Paulo e o Diário Popular. Mas não é essa a razão da fama do Oswald, né? Ele foi um dos personagens mais polêmicos do tempo dele. E por causa desse jeitinho dele militante de ser. Como ele foi um dos maiores anunciadores do modernismo brasileiro, e assim, autor dos manifestos modernistas, tipo o Manifesto para o Brasil de 1924, que ele defende o desejo dele de que a poesia brasileira fosse um produto cultural de exportação, tipo como foi a Árvore do Pau-Brasil realmente. E aí ele vem propor essa poesia revolucionária que escapa do padrão mimético que era usado na época pela elite. E o Manifesto Antropófago também, de 1928, e ele é ainda mais político, porque ele defende essa proposta de antropofagia. Ou seja, que a arte brasileira ela deveria pegar a influência estrangeira, né? Porque é inevitável, e eliminar o que não interessa e gerando assim uma coisa completamente nova, uma coisa nossa. E isso é conhecido como libertar a poesia brasileira da antiga linguagem refinada, que é cheia de palavras difíceis e trocar por palavras mais fáceis que a linguagem coloquial. Mas isso não quer dizer que seus textos eram pobres. Pelo contrário, para poder entender a poesia dele, você tem que ter mentalidade para entender as indiretas e referências literárias. Exatamente. E além disso, a gente vai lembrar que teve amor envolvido nessa história. Sim, verdade. Em 1926, ele casou com a Tarsila do Amaral, uma das principais pintoras da época, e ela fez ilustrações do seu primeiro livro de poemas, O Pau-Brasil. E aí, juntos, eles fundaram um movimento antropófago, que era uma manifestação com a proposta de que na literatura e na pintura o Brasil assimilasse culturas de fora e criasse uma cultura revolucionária própria. Nacionalismo típico do Oswald de Andrade, né? Isso mesmo. E ele chegou a ter outros casos também, mas a gente vai ficar focado na literatura, né? Bom, o Oswald de Andrade ele foi fortemente influenciado pelas vanguardas europeias. E mais naquela pegada de absorver as culturas estrangeiras e produzir uma cultura propriamente brasileira, como a gente disse antes. Falando em pegada, essa parte crítica e social, né? E exposição da hipocrisia do governo paulista ficou mais forte quando ele se juntou ao Partido Comunista Brasileiro. Foi aí que seu trabalho literário ficou diretamente relacionado com as questões sociais, com a luta antifascista e anticapitalista e com as pautas à esquerda de forma geral. Sim, e algumas pessoas elas caracterizam a obra poética de Oswald de Andrade como se fosse radical, porque ele retoma a raiz do fazer poético, e nesse caso é a linguagem. E ela é retomada da linguagem como produto social, né? Que ele rompe com as antigas regras da poesia brasileira, porque elas eram até então agarradas à intelectualidade retórica, né? E aí ele vai costurar a fala do povo à linguagem escrita. Por isso que ele revoluciona a prática literária brasileira. E ele liberta a poesia de ser, digamos assim, aquele jargão de casta. E o Oswald é um nacionalista, né? Ele acreditava que a gente precisava fazer uma arte tipicamente brasileira, mas ele não era um tradicionalista tradicional. Ele não é aquele cara que vai falar sobre Deus, pátria e família. Pelo contrário,
Ele acreditava que o nacionalismo precisava ser crítico às tradições, para que a gente pudesse criar um Brasil independente. A crítica social que passa pelas obras do Oswald ela é muito forte. São críticas ao governo Vargas, à desigualdade social, e inclusive ele vai dizer que a burguesia brasileira ela é extremamente cafona. E com isso a gente percebe que ele faz vários enfrentamentos. Com relação a essas críticas sociais, vamos analisar aqui um dos poemas fragmentados de Oswald. O título dele é O Capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Então, o Capoeira faz parte do grupo de poemas que recebeu o nome de Poemas da Colonização. Nesses poemas, Oswald faz referência ao processo de colonização brasileiro para criticar o ato exploratório a que os negros foram submetidos. Há nestes poemas uma grande presença de elementos populares. O Oswald ele incorpora neles mitos e lendas do Brasil colônia, relacionados à cultura africana. Então, a linguagem utilizada é simples e se aproxima da poesia da fala para criticar o já citado mal da eloquência, que é o que ele lutava contra. Isso demonstra o caráter coloquial que aproxima poesia da realidade linguística. Nesses poemas, ele incorpora vários elementos da fala popular e transcreve a fala dos negros. Que o Oswald de Andrade se empenhava em mostrar que a gente também tinha conteúdo nacional para preencher nossa bagagem literária, a gente já falou. Mas ele foi tão fundo nisso que ele fundou o Manifesto Pau Brasil. Isso foi logo depois da Semana de Arte Moderna. E ele traz uma reflexão profunda sobre a colonização, que como a cultura estrangeira, ela influenciava a nossa cultura. Então, e para isso ele utiliza o primitivismo, né? Ele volta até a carta de Pero Vaz de Caminha, as crônicas da época do descobrimento e por aí vai. É nesse sentido que ele constrói algumas paródias para trazer a reflexão de como nós nos comportamos com tudo que é estrangeiro. E como sempre, ele usava a linguagem coloquial e muito bem humorado. E nesse contexto de colonização, ele também trouxe poemas fortíssimos em críticas, como o poema Erro de Português. Se liga só. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Dá pra gente notar, né, que o humor começa no título, quando ele dá o duplo sentido da palavra português, sendo um homem de raça portuguesa e a própria língua portuguesa. Fora que os versos são mais livres, quase não tem pontuação. A crítica nacionalista é potente e o humor acompanha. Exatamente. E dá pra ver também que esse poema retrata toda a mudança de cultura forçada que o português fez o indígena sofrer, né? Quando ele fala que tudo aconteceu em um dia chuvoso, ou seja, um dia frio, um dia injusto. E ele ainda diz que se o dia fosse de sol, ou seja, um dia bom, justo, o contrário ia acontecer. Voltando para a questão da linguagem, o Oswald valorizava bastante essa fala falada pelos brasileiros no dia a dia. Esse jeito nosso de se expressar. Não é à toa que ele não deixava a linguagem coloquial de fora das obras. E foi desse jeito, retomando a linguagem como produto social, com quebras sintáticas, colagens e paródias também, que ele foi romper esse estereótipo pesado que influenciava a poesia brasileira. Esse aspecto que ligava a poesia à intelectualidade da burguesia. E por esse motivo que ele libertou a poesia desse fardo. Então, temos um poema aqui que se chama Vício na Fala. Representa muito bem essa característica dele. Repara só. Para dizer milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, nesse poema, nós vemos que na última frase, vão fazendo telhados, ele quer dizer que, mesmo com a linguagem coloquial, as coisas acontecem do mesmo jeito, então não tem por que desprezá-la. Perfeito. E essa linguagem popular que circula nas ruas
Então ela realmente tem que ser valorizada porque ela tem seu espaço cultural e é realmente muito importante para a identidade nacional. E era justamente assim que ele pensava. Outro poema que vai criticar essa questão de mudança forçada de cultura é esse aqui com o título Brasil. Veja. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou pro Guarani de Mata Virgem: Sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Tererê, tetê, quizá, quizá, quecê. Lá de longe a onça resmungava: uá, uú. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: Sim, pela graça de Deus. Canha em babá, cum cum. E fizeram um carnaval. É incrível como ele consegue usar uma linguagem tão simples e ao mesmo tempo ele traz essa complexidade dos textos dele. E quando a gente analisa esse poema, a gente percebe que o Zé Pereira é nada mais nada menos que o homem de raça portuguesa, né? Que vai chegar de caravela. O Guarani de Mata Virgem é uma referência à obra do Guarani de José de Alencar, que vem lá da primeira geração. E além disso, essa parte que diz sou bravo, sou forte, sou filho da morte, ela remete a um trecho do poema Juca Pirama, de José de Alencar também. Fora que, pela parte da fornalha, a gente já percebe uma referência com os castigos severos que os escravos sofriam naquela época de colonização e de escravidão. É uma genialidade que só ele tinha. E em relação ao carnaval, o Oswald ele vem dizer no manifesto dele que o carnaval ele é um evento religioso, de cor, de raça. Então é como se todas essas características formassem o nosso Brasil e formassem a nossa identidade, a nossa cultura. Então só por aí a gente já percebe que precisa ter uma bagagem cultural e um certo conhecimento para que a gente possa entender o que esse cara escreve, porque ele é muito fera. Exatamente. Além de tudo isso, ele usava a famosa inversão sintática, que é quando normalmente a gente vê as frases com o sujeito, verbo e predicado nessa ordem. Mas o Oswald de Andrade costumava jogar o sujeito para o final da frase ou, né, mudar o verbo de lugar, essas coisas. Tudo isso, mas a oralidade faz parte do processo de criação desse autor maravilhoso, né? Que contribui de diversas maneiras para a nossa cultura, para a nossa vida. Então, depois de casar diversas vezes, de ter filhos, depois de toda essa bagagem literária que o Oswald de Andrade nos concedeu, ele faleceu depois de uma longa doença em São Paulo, no dia 22 de outubro de 1954. Então, que a gente possa se inspirar nessa lenda, né? Porque o cara acreditava na cultura do Brasil. Ele acreditava que assim como o pau-brasil, que na época do Brasil colônia era exportado porque tinha qualidade para isso, a arte precisava ser mais autêntica, ser mais original. E ele buscava por isso, ele buscava a cultura que não era tradicional, que não era padrão, porque ele queria romper com tudo que era convencional, com esse padrão imposto pela elite. E foi ele que inspirado pela arte que estava sendo feita lá fora, percebeu que era possível unir a cultura erudita com a cultura mais popular e transformar tudo isso na nossa identidade que a gente preserva até hoje. Então que a gente possa se inspirar com esse cara e continuar produzindo a cultura com nossa originalidade e que nossa cultura possa ser, assim como a dele, uma crítica social a vários problemas que nós estamos enfrentando atualmente. Ao governo, à homofobia, ao racismo. Que assim como ele não deitou pra ninguém, a gente não possa deitar pra ninguém também. Porque a cultura é a chave do país e ela tá nas nossas mãos. Gente, que prazer poder fazer isso aqui pra vocês. Esse processo de passar conhecimento e obter conhecimento é maravilhoso. Eu agradeço de verdade a vocês que ouviram até aqui e espero que tenha sido tudo muito esclarecedor e que tenham aprendido alguma coisa. Eu tô curiosa pra saber como vai ser o próximo episódio. Tô doida pra dar uma olhada. Vamos descobrir. Fiquem agora com a continuação do Pode Literar com o tema Cecília Meirelles. Tchau, tchau e um grande abraço.